Olá, queridos estudantes da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia, terceiro ano. Sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para dizer que chegamos nos momentos finais da nossa unidade 2, nosso componente curricular de filosofia. Mas não se preocupe não, agora a gente vai fazer uma revisão, ao qual após vocês vão fazer uma avaliação para testar aquilo que vocês vieram acompanhando comigo, fazendo essa caminhada, tá? Na unidade, já fizemos da unidade 1, agora da 2. Então, é nessa perspectiva. Se porventura deixou de enxergar, de perceber um contexto, um conhecimento de alguma aula, aí depois a gente faz novamente, ok? Então, essa revisão é para isso, para a gente testar aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós aprendemos nessa caminhada, ok? E com muita alegria, né? Um abraço aí aos professores presenciais, a equipe de estúdio aqui, a equipe da SEDUC, né? Que nos ajuda, facilita nessa transmissão, essa interação entre nós, para que o conhecimento chegue até vocês, ok? Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Revisão geral da unidade 2. Nós temos 4 aulas para revisar hoje. Tá? Filosofia política antiga e medieval. Também a filosofia política moderna. Aí eu coloquei 2, Locke e Rousseau. E a liberdade e o existencialismo. Também o pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Então assim, nós vamos ver um pouco sobre política e a questão existencial. Aula 11, que é a filosofia política antiga e medieval. A política na Grécia Antiga. Os gregos eles foram os primeiros a analisar e debater sobre política. A organizar, colocar tudo no papel, né? Registrar, etc. Eles reuniam em 2 lugares, né? Na Acrópole e no Ágora. Lá em meados dos anos 621 a 510 a.C., Drácon e Solon em Clístenes, eles deram os primeiros passos em rumo à democracia. Os sofistas eram especialistas em retórica na antiga Grécia e se dedicavam ao ensino do sentido das palavras. Então aqui, depois que surgiu a questão da política, a organização da cidade, surgiram também os sofistas, porque os gregos, quem tinha essa retórica, falar em público, tinha destaque, tá? As pessoas ficaram admiradas e ouviam. Significava a arte de falar bem, de comunicar de forma clara e conseguir transmitir as ideias com convicção, tá? Aí nós temos a filosofia política clássica. Clássica porque os 2 clássicos na história da filosofia, os 3, quer dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles. Só Platão foi discípulo de Sócrates e depois Aristóteles foi discípulo de Platão. Platão criou uma academia, né, uma escola, que só entrava quem sabia geometria e matemática, e Aristóteles foi discípulo dele, depois criou o Liceu, tá? Era contrário à aristocracia democrática e defendia que a república deveria ser governada por quem? Filósofos. Também Platão acolheu o pensamento do seu seguidor, do seu o pupilo, nesse sentido. Platão disse que cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo as leis, criadas com o intuito de melhor conduzir a cidade. E assim como o seu guru, né? Vamos dizer assim. Agora Aristóteles vai dizer que a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. Aí ele estabelece uma ideia de 3 formas de governo, tá? Olha aqui. Que é a monarquia, governo de um só homem, que ele visa o bem comum, como a obediência às leis, às tradições. E é caráter hereditário e perpétuo, ou seja, os filhos do chefe que vai, etc.
Aristocracia, né, que é o governo de um pequeno grupo de interesse coletivo. Democracia, que hoje o Brasil é hoje, que é a representativa. É um governo do povo, ou seja, o governo em que o povo exerce a soberania. Aí na Idade Média, saímos a antiga, agora a Idade Média, a política, ela é teocrática. O que é isso? Teo é Deus, no poder. O monarca é rei, pela graça divina, e representa Deus perante o povo. A hierarquia política é social e ordenada por Deus. Deus cede poder ao povo e, consequentemente, ao governante eleito por ele. Tá? O fundamento da política encontra-se em Deus. O bem comum ou justiça, essas aqui as características. O bom governo está no príncipe, né, virtuoso. Regime político justos, legítimos. Então é a Idade Média aí. Um dos pensadores da Idade Média é o Agostinho. Obra principal, A Cidade de Deus, relação entre política e religião. Ele apresenta duas cidades. A cidade terrestre, que a pessoa tem um zelo pelo bem-estar das pessoas e garantia da justiça. A cidade de Deus busca viver a vida cristã, que é inspirada no amor de Deus. O rompimento do poder espiritual para o poder temporal. Foi com quem? Com Nicolau Maquiavel. Então, na obra O Príncipe, ele faz esses discursos. A partir daí nasce o quê? O pensamento político moderno, com esse rompimento com Maquiavel. Passa-se para a Idade Moderna. E agora já entramos com dois pensadores, tá? Filosofia política moderna. Locke e Rousseau. John Locke, ele nasceu na aldeia, né, na Inglaterra, estudou filosofia, medicina e ciências naturais. Principais obras: Carta sobre a Tolerância, 2 tratados sobre o governo, ensaio acerca do entendimento humano e pensamento sobre a educação. Sua teoria política deixou grande contribuição ao desenvolvimento do liberalismo, principalmente lá no Estado de Direito. A visão política dele, em resumo: o poder não é do Estado e sim da população, a soberania do povo. O poder deveria ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Estado liberal que deve garantir uma lei. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância. No estado de natureza, cada indivíduo seria juiz. Surgem os problemas de relação entre os indivíduos. Surge o Estado para regular e evitar os problemas por meio de um contrato. Então, o estado de natureza para ele é ruim. Aí veio o contrato social para regular esse disparate. Para Locke, o que dá origem ao Estado civil é a busca pela defesa da propriedade privada, considerada direito natural anterior à sociedade civil. A teoria da divisão dos poderes foi esboçada na obra política de Aristóteles, da Antiguidade, mas sua consolidação se deu por meio de autores, eles são do Iluminismo, que é principalmente John Locke, que foi legislativo, judiciário e executivo. O pensamento político de Rousseau. Jacques Rousseau, ele nasceu no século XVIII, na Suíça. Foi um importante filósofo, teórico, político e escritor. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo, sendo que suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Em história vocês veem isso, tá? Em sua obra, O Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele glorifica os valores da vida natural, ou seja, o estado de natureza, e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade. O estado de natureza e o contrato social para ele. Os indivíduos viveriam em equilíbrio lá no estado de natureza, com poucas necessidades, cuidando da própria sobrevivência, até surgir a questão da propriedade, quando os homens passam a trabalhar para os outros, gerando escravidão, miséria, etc. É a desigualdade que corrompe o homem. Soberano e governo. O contrato social, para ser legítimo, origina-se do consentimento necessariamente unânime. Assim, isso aqui é para resolver, gente, essa corrupção que surgiu na sociedade, tá? Um outro contrato que ele fala.
O indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto, mas como ele é parte integrante ativa do todo social, ao obedecer à lei, obedece a si mesmo, portanto é livre. Essa teoria é inovadora por distinguir os conceitos, atribuindo ao povo, né, soberania inalienável. O mesmo indivíduo é cidadão quando faz a lei e também ele obedece. Agora, a liberdade e o existencialismo em relação ao homem e mundo. O que é liberdade? A liberdade humana é admitida como absoluta. Temos escolha de agir de um modo ou de outro, dependente das coisas que nos constrangem. Lá na Grécia Antiga, a liberdade era exercida no espaço da polis, na qual os cidadãos constituíam a política. Na Idade Média, a noção de liberdade é interior à pessoa, está relacionada ao eu. E na Idade Moderna, a liberdade é assim. O sujeito age pela força de sua vontade, independentemente dos constrangimentos que sofre. O que é existencialismo? Após a Primeira Guerra Mundial, inicia-se uma reflexão da identidade humana. O homem contemporâneo encontra-se só no vazio, na angústia diante das perguntas fundamentais. Que valor tem a existência humana? É possível compreender o mistério da liberdade humana? O ponto de partida para a filosofia existencialista está expressada nesse pensamento de Sartre. A existência precede a essência, ou seja, primeiro eu existo, depois eu construo minha vida. A relação entre liberdade e existencialismo. Para o existencialismo, que define inicialmente a existência humana, é a sua indeterminação, a incerteza. A vida humana é uma ação nesse sentido, tá? O homem encontra-se lançado nesse mundo com consciência de que sua vida está para fazer, construir. A existência humana precede qualquer noção de finalidade, de essência, de valor, de determinação prévia. O modo de ser humano é poder ser, tarefa para si mesmo, era autodeterminação. O homem é um ser lançado nesse mundo, tá? Na perspectiva de que ele nasce e está aí, esse mundo para ele explorar. O homem encontra-se lançado com a consciência de que sua vida está ainda para ser construída. O ser humano está condenado à liberdade e qualquer atitude que tomar será sempre um ato livre. Ele não está isento dessa liberdade. Ao tomar uma decisão, o ser humano está sempre só, pois a decisão é sempre um ato solitário. Mas o tempo de ser e ao mesmo tempo responsável, tá? É solitário e responsável. O ser humano está condenado a existir, condenado à liberdade. O homem é obrigado a assumir a sua existência nesse mundo, tá? Ao nascer. O pensamento existencialista de Heidegger e Sartre. Heidegger, né, adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Russell, aqui, ó, fenomenológico, para investigar a existência humana. Ele distinguiu entre ser e ente. Tudo que existe é um ente, tudo, é nós. O ser é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo, somos nós, ó, o ser, tá? O ente é tudo, até uma mesa, um celular, etc. Mas ser, ele é diferenciado. Heidegger denominou o ser humano com a expressão alemã Dasein, que significa ser aí. O ser aí é o ser que existe na realidade e que pode ser aprendido pela consciência. Olha aí que interessante. Quando nasce o ser aí, o eu, né, ou você, é jogado nesse mundo pré-existente, naquela aula anterior. Não escolhe e precisa dar sentido ao mundo. Então, assim, nessa perspectiva existencial, quem dá sentido às coisas somos nós. Ó. Nós temos que encontrar. Eu chego numa festa e digo, ó, tá chata essa festa. Um exemplo, tá? Mas quem que tem que dar sentido à festa? Somos nós. Algumas características existenciais da condição humana. Ó, o ser no mundo,
né? A pessoa está no mundo. Ser com, eu sou um ser de relação, e eu sou um ser de interação com os outros. Eu não isolado. Eu não posso estar fora do mundo aqui. O ser humano é livre porque ele é o quê? Um projeto, na perspectiva de que está para se construir. A essência do ser humano é indeterminada, tá? A sua vida. Outra característica do ser humano é que ele vive uma dimensão da temporalidade, ou seja, ele descobre que é um ser para a morte, segundo Heidegger. Agora vamos para o pensamento de Sartre. E o ser humano não tem uma essência ao nascer, confirmando o pensamento anterior. Ele vai construindo aquilo que é ao longo de sua vida e de sua existência. A existência dual gera o quê? Angústia. O ser humano anseia ser idêntico a si mesmo, ser em si. Mas não pode ser para si. Ao mesmo tempo, não poderia ser pura consciência. O ser em si é o eu, tá? É o corpo. O ser para si é a consciência. É preciso que estejamos no mundo. E só podemos estar nesse mundo encarnados por meio do quê? Do corpo. Então a consciência ela não pode confundir, tá? Consciência e corpo nessa perspectiva. Somos lançados nesse mundo para que depois possamos ser alguma coisa. Nascemos sem essência, sem identidade e os construímos enquanto existimos ao longo de nossas vidas. A condição humana determina que o ser humano construa sempre sua identidade. O humano não é propriamente um ser, mas um vir a ser. Então ele está para construir ainda. Na medida em que ele é sempre um projeto, o ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha que ele não pode fazer é de não ser livre. Então temos essa perspectiva, certo? O qual nós não somos livres. Então o existencialismo vai dizer muito nessa perspectiva, tá? Do eu. Essa aula que vem aqui comigo, essa aula que trouxemos aqui é mais nessa perspectiva. São duas revisões, 4 aulas. As primeiras falam de política, as 2 primeiras, e as últimas é a existência humana, muito parecida umas com as outras. Mas nessa perspectiva, uma vai complementar a outra, tá? Vamos lá, continuando aí as nossas referências das nossas aulas, são bastante. E agora, galera, o professor tá dando uma dica para vocês aí, Vocês vão fazer uma avaliação parcial, né? Qualquer dúvida é só dúvida quanto a algum erro na avaliação, vocês falam pra gente, tá? Aí o professor Hélio, só. Então é nessa perspectiva, galera, vocês vão fazer a avaliação e que vocês tenham sucesso na avaliação de vocês, que vocês possam fazer, né, com muita dedicação e aprender, né, um pouco da filosofia e aplicar na vida de vocês. E desde já agradeço aos professores presenciais por ter feito essa interação com a gente. Agradeço o Rosimar aqui, conhecido como Mazinho do estúdio, né? Grande abraço para eles. E também os professores onde eu fui visitar, lá em Espigão, algumas escolas sertanistas, Rosa Maria. Nessa perspectiva a gente vai se conhecendo aos poucos. E qualquer dúvida, manda pra gente. 3º ano, tome decisões, tá? Use essa perspectiva do existencialismo para vocês colocar a cabeça no lugar e tomar a decisão certa. Sabe por quê? Porque toda decisão que você tomar, vai lá na frente, né, vai ser algo bom para você, nessa perspectiva. Não aquele caminho errado, mas o que é correto. E boa avaliação e muito obrigado. Tchau, tchau.